Gente, não seria uma oração, mas seria mais uma reflexão para quem está passando por dificuldades e só encontra silêncio e não encontra alento, não encontra conforto em Deus. Quando Deus parece estar em silêncio, né? Há momentos, por exemplo, que a vida pesa tanto que parece que Deus não se. Parece que Deus se calou. Já pensaram nisso? Às vezes. A oração parece que não passa do teto mais da casa. O coração fica angustiado, e a esperança vai se diminuindo. Talvez, talvez você esteja vivendo exatamente assim, é assim hoje. Eu já passei por isso também. A Bíblia, por exemplo, ela mostra que até os grandes servos de Deus enfrentaram momentos difíceis. Isso é fato, né? E difíceis semelhantes, né? Ou até pior. Davi escreveu até quando, Senhor, perguntando, esqueceste de mim é, para sempre. Ele fala assim, para sempre, né? Davi, lá em Salmos, Davi fala isso. Elias, depois de uma grande vitória, desejou a morte, por exemplo. Elias foi também um sofredor, bicho. O bichinho sofreu tanto, viu, gente? Né? Não vou falar um pouco dele não, mas Jó, por exemplo, também. Jó perdeu quase tudo, 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 tudo ali, tá literalmente, até o próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, na cruz, clamou, dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Olha aí, vamos refletir. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que sentir angústia não significa falta de fé. A verdade é que a fé é a ausência de. Aliás, na verdade, fé não é a ausência de lágrimas, mas a decisão de continuar confiando em Deus, mesmo quando não entendemos que o que está acontecendo, por exemplo. O que eu posso mais dizer? Muitas vezes queremos até que Deus mude imediatamente, mas sem paciência. A circunstância que está acontecendo no momento. Porém, antes de transformar essa situação, antes de transformar a situação, Deus trabalha o coração. Por exemplo, José passou anos como escravo, mas lá acreditando, e prisioneiro. Antes de chegar ao que? Ao ser um dos o maior governador que teve no Egito. Davi foi ungido rei, mas ainda enfrentou perseguições antes de ocupar o trono. Saul lá quase, né? Quem leu lá essa passagem sabe. O tempo de esperar não é um abandono. Às vezes a gente acha que a gente abandona porque está passando muito tempo, né? Ou seja, o tempo de espera não significa abandono. É um tempo pode ser de preparação, de capacitação, né? Talvez hoje você não consiga enxergar o propósito da sua dor, como às vezes também eu não consigo enxergar, mas Deus vê o caminho completo. Enquanto nós enxergamos apenas o presente, o agora, Ele conhece o fim deste princípio, o fim de tudo, né? Ele sabe o que é que tem por vir, né? Então confia nele, porque Ele não vai desamparar os dele. O silêncio de Deus nunca significa sua ausência. Bote isso na sua cabecinha. Muitas vezes Ele está agindo justamente quando os nossos olhos, por exemplo, não conseguem perceber. Mas Ele está agindo ali. Lá em Romanos 8:28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que no original diz que se você confiar em Deus, não necessariamente você vai se dar bem em tudo.
E Deus vai fazer da forma dele, às vezes a forma dele pode ser que você não vai lhe agradar, mas pode ser uma capacitação, uma forma de ele lhe capacitar. E às vezes a capacitação vem em uma forma de que você talvez não vá gostar muito. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus é capaz de transformar até a dor em instrumento de crescimento. Isso que lá, né, que eu entendo, né, nesse versículo. E esperança. Se você está cansado hoje, continue, ore, vá orando. Está desanimado, continue buscando o Senhor, né? Ou continue orando, buscando, não perca as esperanças. Se suas forças acabarem, lembre-se da promessa lá de Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus não prometeu uma caminhada sem lutas. Aí seria muito fácil, né? Mas prometeu a sua presença em cada uma delas. Talvez hoje seja o dia de parar de perguntar apenas 2 pontos. Senhor, por que estou passando por isso? E começar a perguntar: Senhor, o que tu queres formar em mim dessa vez com essa situação? Porque certamente o que ele está fazendo no momento, né, é lhe capacitando quando é coisas lhe capacitando, lhe orientando, tirando você de caminhos que você não deve passar, porque mais para frente, se você continuar, será muito mais pior. A tempestade não dura para sempre. O mesmo Deus que esteve lá com Daniel, na cova dos leões, por exemplo, com os 3 jovens lá na fornalha, né, e não se queimaram, e com Paulo na prisão, continua sendo o mesmo Deus de hoje. Ele nunca mudou, né? Se você está vivendo dias difíceis, né, você está vivendo dias difíceis, Deus ainda escreve histórias de esperança para você. Continue firme, o que ele começou, a boa obra em você, ele é fiel para completá-la. Lá em Filipenses fala sobre isso. Que o Senhor fortaleça seu coração, renove sua esperança e lhe conceda paz nele, mesmo quando você não consegue ver a mão dele, mesmo quando você não consegue ver, né, no momento o que ele está preparando para você. A mensagem é essa, espero que os irmãos tenham gostado, né? Não foi uma oração, mas foi uma reflexão, né? Com o olho aberto, né? Então confia no Senhor que Ele tem planos para você. Homem planeja, mas Deus dirige os passos, né? Não cai uma folha da árvore. Então Deus está no controle, que você deve apenas confiar. Quando você confia, pode ser qualquer problema que você vai passar, né? Você vai passar, mas você vai dizer assim: isso tem um propósito, Deus está comigo. Isso tem um propósito, Deus está comigo. Talvez isso traga um alento melhor no seu coração, um aconchego melhor. Talvez você se fortaleça melhor. Não esqueça que Deus está com você. O mal dos cristãos é achar que foi abandonado. Mas olhe os exemplos dos de tantas pessoas, personagens da Bíblia, que sofreram muito mais que você está sofrendo aí, e você achando que Deus lhe esqueceu de você. Não é assim não. Continue orando, perseverando, e a sua hora, né, vai chegar. É isso.